Uma série de nações anunciou nesta segunda-feira essas nações que vão passar a bloquear a entrada de viajantes oriundos do Reino Unido, aumentando inclusive o isolamento de Londres. E os vetos vieram 2 dias após o governo britânico endurecer o lockdown na capital e também em outras cidades para tentar conter uma mutação do coronavírus. E para falar justamente dessa mutação do coronavírus, nós vamos conversar agora com o infectologista Marcelo Bossuan. Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, mas só fazendo uma correção, é imunologista. Agradeço o Imunologista. convite. Tá legal, muito desculpa. Agora, doutor, de qualquer forma, né, a gente já está numa situação complicadíssima em relação aí, né, ao coronavírus e infelizmente pode ficar pior, doutor? Essas medidas são medidas de prudência, né? Porque nós não sabemos até então qual seria o grau de virulência dessa nova cepa. Porque é importante nós determinarmos que os vírus, nós relatarmos que os vírus, eles toda hora sofrem mutações. Isso é normal no andar da evolução de um vírus, né? Ou seja, por exemplo, a gripe, eventualmente a gente toma vacinas de gripe que sofreram mutações e a gente precisa, então, renovar essas vacinas por causa dessas mutações. Então, isso é algo normal, isso é algo esperado, mas, mediante uma pandemia que nós estamos vivendo hoje, que realmente é algo inédito para esse início de século, os governos eles realmente precisam ter uma certa prudência e entender melhor como é o grau, o quadro dessa mutação. O que eles sabem realmente é que existe uma infectibilidade maior, esse vírus é muito mais facilmente transmissível, e a gente não sabe exatamente se ele é mais grave ou não. A princípio, as evidências mostram que não. Mostram que ele não é mais grave, que ele tem o mesmo tipo de virulência, o mesmo tipo de agressividade que a mutação anterior ela tinha, porém, por prudência, certamente, os governos muito bem tomados, eles estão tomando essas medidas sanitárias até entender melhor essa nova mutação. Agora, é importante nós relatarmos que o Brasil, hoje, ele já sofre uma infecção por uma mutação que não foi a original do Covid-19. Né? Hoje a gente tem a mutação D614G, que é uma mutação que não está relacionada ao início da infecção, e a gente mostra realmente que essa mutação tem atingido mais pessoas, principalmente a população jovem, porque ela acaba tendo uma preferência maior pelas vias aéreas, né, superiores, como nariz, garganta, a boca, e isso está facilitando mais essa mutação. E essa mutação nova é N501Y. É uma mutação que realmente apareceu recentemente e que precisa ser mais entendida. Mas, a princípio, não é para todos ficarem em pânico, não, porque são medidas preventivas de parcimônia, de precaução, muito bem tomadas pelos governos que estão sofrendo essa nova ameaça, né? Como o senhor disse, né, fazendo a comparação com a gripe, todos os anos, né, há praticamente uma certa atualização na vacina e por isso que ela precisa ser dada em todos os anos. Mas como o senhor disse também, né, em relação ao coronavírus, há uma grande preocupação, muito maior, inclusive, nessa possível atualização mais letal, né, doutor? Então essa é a grande preocupação mundial agora, né? Exatamente. Precisamos entender. Existem alguns estudos que estão demonstrando que parece que há uma pequena modificação em relação a esse coronavírus, uma estrutura chamada proteína S, ou espícula. Essa proteína S, spike em inglês ou espícula em português, ela é responsável pela conexão do coronavírus com a célula infectando a célula. E as vacinas, elas foram produzidas para agir especificamente nessa proteína e evitar neutralizar essa proteína. É como se fosse uma chave dentro de uma fechadura. Então, essa proteína ela funciona como uma chave, abre a fechadura da célula e, consequentemente, a porta se abre e o vírus, então, entra dentro da célula e infecta a célula, causando, então, a doença. Então, a grande preocupação é a seguinte: será que a modificação dessa nova mutação em relação a essa proteína foi uma modificação extremamente importante que faça com que a vacina não seja eficaz? Essa é a pergunta. Mas me parece que não, tá? Os cientistas estão se manifestando e estão demonstrando que ainda tem os chamados epítopos antigênicos, que são porções da proteína S que são reconhecidas justamente, que podem ser reconhecidas com essa nova vacina que será aplicada, ou seja, você vai tomar a vacina e você vai ainda reconhecer essa proteína mesmo desse vírus mutado.
Hoje, claro que há uma grande urgência em tudo, né, em razão de todo o impacto dessa pandemia, as vacinas, os estudos, como o senhor disse. Então, para a gente poder ter alguma certeza em relação é pior, melhor, é a mesma coisa, qual que é o tempo para isso, doutor? Assim, um tempo assim que mínimo que o senhor acredita que a ciência vai levar para ter essa noção e esse conhecimento de fato? É muito difícil a gente poder quantificar isso, né? Certamente vai ser muito mais rápido do que no início da pandemia, porque hoje a gente entende melhor o que é o vírus, como o vírus ele está se manifestando. Mas é muito difícil a gente quantificar em dias. Talvez eu acredito que em 30 dias já tenha já uma resolução desse quadro novo, né? Agora, o que a gente precisa orientar o ouvinte e o telespectador da Jovem Pan é o seguinte: existe uma equação muito importante em relação à gravidade de doença, que ela é da seguinte forma: é a carga viral que o paciente entra em contato, vezes a virulência do vírus sobre justamente a imunidade. Então, o que a gente pode fazer para evitar nós pegarmos esse vírus? E se nós pegarmos por sua vez, a gente não tenha tantas consequências, né? A gente justamente diminuir essa carga viral, e a diminuição da carga viral ela vem com essas medidas preventivas que todos sabem: utilizar álcool em gel, tomar aquele banho purificador quando você chegar em casa, né? Justamente se desagregando daqueles germes que você entrou em contato, utilizando máscara, evitando muita aglomeração, né? Eu não sou totalmente radical em relação a isso, mas as aglomerações, da forma como estão sendo feitas hoje, elas precisam realmente parar. As pessoas devem continuar frequentando as suas atividades físicas, tomando sol para a produção de vitamina D, se alimentando bem. Deve também tomar muito cuidado em relação ao álcool, nessas bebidas natalinas, porque o álcool ele tem uma ação imunodepressora, ela diminui a produção de células imunitárias na medula óssea. Então, não abusem do álcool, tomem só uma pequena quantidade de álcool, se vierem a tomar, né? Porque justamente isso a gente pode evitar com a imunidade, que está abaixo dessa equação, e com justamente a carga viral, que está relacionado à quantidade de vírus que você entra em contato. Porque quanto menos a quantidade de vírus que você entrar em contato e quanto maior for a sua imunidade, certamente a resposta vai ser muito melhor. Agora, em relação à virulência, a gente não tem como prevenir isso a não ser com a vacina. A vacina, ela realmente vai diminuir a virulência do vírus, porque ela vai agir nesse receptor, nessa proteína S, que é a proteína específica, é a identidade do vírus, fazendo justamente com que você produza anticorpos e também tenha a chamada imunidade celular contra o vírus, principalmente a imunidade mediada por linfócitos T, TCD4, TCD8. Doutor, há muita polêmica também envolvendo a vacinação, né? O senhor acredita que o fato de a Inglaterra, os Estados Unidos e outros países começarem na frente, tudo isso vai ser um balizador aqui para o Brasil para a chegada da vacina com mais tranquilidade também? Olha, eu vou até fazer um desabafo aqui para vocês. A gente tem que parar de pensar em ser país do futebol e país do samba, né? São coisas maravilhosas que o nosso país tem, mas nós temos que ser país da inovação. Certamente, se nós fôssemos país da inovação, se nós dessemos atenção aos nossos pesquisadores, se a quantidade de recursos financeiros do PIB brasileiro fosse direcionado aos nossos pesquisadores, certamente nós estaríamos na vanguarda na produção das vacinas, inclusive produzindo vacinas próprias nossas e, consequentemente, iniciando essa vacinação em massa. Então, nós precisamos mudar essa consciência de que nós somos mercado consumidor, nós somos mercado de inovação, nós precisamos inovar, nós precisamos investir no nosso material humano, que são cientistas maravilhosos, cientistas da mais alta capacidade técnica e que não são valorizados e que muitas das vezes ganham salários que não dá nem para sustentar a família deles, entendeu? Então, é algo importante que eu preciso falar com vocês, com um desabafo dessa questão, que nós falamos muito de vacina da Inglaterra, muito de vacina dos Estados Unidos, vacina da China, vacina da Rússia, seja lá de onde for, e nós poderíamos ter uma vacina se nós investíssemos em nossos cientistas, que certamente eles têm capacidade para desenvolver essas vacinas e colocar adiante o nosso país nessa vanguarda. Agora, em relação à vacina imunizante contra o Covid, certamente, quando elas tiverem a validação dos organismos internacionais, principalmente aqueles organismos sérios, como a FDA, como o Organismo Europeu de Validação de Medicamentos e assim por diante, certamente elas poderão ser tomadas, porque o risco-benefício vai ser muito menor do que você ter milhões de pessoas mortas por causa dessa grande pandemia, né? A tendência é que realmente as mortes elas aumentem no mundo todo,
e a vacina ela vai ser um excelente freio para que isso não ocorra. Enquanto a vacina não chega no Brasil, e às vezes é uma oportunidade única que vocês vão receber agora, vacinem-se contra doenças preventivas, contra a gripe, contra as pneumonias. Nós temos a vacina da gripe, a trivalente, a tetravalente, tem a vacina da pneumonia, 13, a 23, ou seja, são vacinas que vão produzir anticorpos, que vão evitar que vocês tenham as complicações pelo Covid. Essas vacinas não produzem anticorpos cruzados contra o Covid. É importante nós deixarmos muito claro isso. Elas não te protegem contra o Covid, mas certamente elas vão te proteger contra as complicações bacterianas ou até virais, né, que nós sabemos que as doenças infecciosas respiratórias, elas se sobrepõem. Muitas das vezes você pega uma gripe e você termina com uma pneumonia bilobar, extensa no pulmão, evoluindo com CTI, e você tomando a vacina da pneumonia, você tomando a vacina da gripe, você, de certa forma, acaba produzindo anticorpos contra essas infecções oportunistas, evitando, então, que você complique do SARS-CoV-2 ou da doença Covid-19. Como é que o senhor avalia esse momento do Brasil, né? A gente sempre fica naquele platô, como falava, bem alto, depois houve uma queda e agora essa ascensão novamente. O senhor considera isso natural ou é um reflexo aí do afrouxamento do isolamento social natural? Eu acho que o que está faltando é parcimônia dos brasileiros, né? E como eu havia falado, eu não sou totalmente radical a lockdown, a nada disso, mas certamente, da forma como está sendo conduzido, nós somos do Rio de Janeiro, esse final de semana passei de carro na praia, as praias estavam lotadas no Rio de Janeiro. A economia tem que girar, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas precisam realmente viver, né? Precisam ganhar o seu ganha-pão, mas com parcimônia nesse momento. Aguardem um pouco, utilizem o conhecimento, utilizem a razão em cima da emoção. Isso é muito importante que seja feito. Pratiquem a atividade física de vocês, tomem sol, façam uso de alimentações justamente benéficas para a sua imunidade, não abusem do álcool, não abusem da gordura, das frituras, tratem suas doenças de base, tratem a sua asma, tratem a sua rinite, tratem suas doenças cardiológicas, tratem as suas doenças metabólicas como diabetes, tudo isso é muito importante. Vivam, mas vivam com parcimônia no momento, porque isso vai passar. A vacinação vinda com responsabilidade, ela realmente vai haver uma produção melhorada de anticorpos, de imunidade celular também, criando uma memória imunológica mais a longo prazo, e certamente isso vai passar. Agora, o que não passa é aquele ente querido que você acaba perdendo nesse caminhar, e isso acaba causando efeitos extremamente deletérios, né, para a saúde familiar. Imagina uma criança em plena formação, uma família em plena formação, perder seu pai, a sua mãe. Isso realmente é algo muito triste e que não deve acontecer. Então, o que nós pedimos justamente é parcimônia ao povo brasileiro para que todos possam conviver em harmonia e ter, então, uma solução para esse problema em muito pouco tempo. Nós agradecemos a participação do imunologista Marcelo Bussuan conversando conosco a respeito aí dessa nova cepa do coronavírus e também abordando os temas ligados à doença. Doutor, muito obrigado, uma ótima tarde ao senhor, um Feliz Natal e um ótimo 21-21, viu, doutor? Na verdade, 2021. É verdade. Hoje nós teremos a estrela de Belém, que ela nos traga um pouco de esperança a todos nós, né? Muito obrigado. Boa tarde ao senhor.